Reis, acordando em sua van após ter um sonho assustador sobre um acidente de carro. Ele se prepara e vai para a pista de Daytona no meio da noite. Ele está correndo nas 24 horas de Daytona. Sonny verifica o placar e vê que sua equipe está em 7º lugar. Logo, o outro piloto de sua equipe entra no box e Sonny entra no carro. Ele começa a correr rápido e ultrapassa vários carros. Logo, ele está logo atrás do carro em primeiro lugar, uma BMW. Ele pressiona o piloto da BMW, que comete um erro e sai da pista. Isso dá a Sonny a chance de ficar em primeiro lugar. Sonny dirige a noite toda e ajuda sua equipe a vencer a corrida. Todos comemoram, mas Sonny arruma suas coisas discretamente. Quando seu chefe de equipe vem falar sobre o troféu, Sonny diz que não o quer e apenas pega o dinheiro do prêmio. Quando Sonny está prestes a sair, seu chefe o convida para correr novamente, mas Sonny diz que não e vai embora. Poucos momentos depois, seu velho amigo Ruben aparece. Ruben costumava correr com Sonny na Fórmula 1. Ele conta a Sonny que perdeu 350 milhões de dólares depois de fundar uma equipe de Fórmula 1 chamada Apex GP. A equipe não acumula pontos há 2 anos e um dos pilotos pediu demissão. Ruben diz que quer que Sonny corra pela equipe. Mesmo Sonny estando mais velho agora, Ruben acredita que sua experiência ajudará. Ele diz a Sonny que uma nova atualização está chegando e que se eles conseguirem vencer apenas uma corrida, isso significará tudo. Antes de partir, Ruben dá a Sonny uma passagem de primeira classe para Londres e diz que esta é sua chance de retornar à Fórmula 1. Se vencer, poderá provar que ainda é o melhor do mundo. Mais tarde, Sonny conversa com uma garçonete e conta a ela sobre a oferta. Ela diz que não se trata apenas do dinheiro, mas de fazer o que parece certo. Depois de pensar sobre isso, Sonny decide ir. Enquanto isso, no dia de testes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, um jovem piloto chamado Joshua está testando o carro. Ele é o mais rápido nas 2 primeiras partes da pista, mas acaba sendo mais lento do que o esperado no geral. De volta à garagem, Joshua está chateado com a forma como o carro se comporta. Ele pede à diretora técnica da equipe, Kate, para consertá-lo, mas ela explica que não é tão simples assim, e tenta acalmá-lo. Nesse momento, o empresário de Joshua aparece. Ele diz a Joshua que a diretoria e os proprietários da equipe mudarão em breve, então ele precisa fazer o possível para impressionar os novos responsáveis. Alguns momentos depois, Ruben chega e, ao mesmo tempo, o chefe da equipe, Casper, percebe alguém inesperado, Sonny. Ruben apresenta Sonny a todos e anuncia que ele é o novo piloto. Alguns membros da equipe questionam essa decisão. Sonny percebe que não é a primeira opção. Ruben já tentou outros 8 pilotos. Ele olha para o carro e pede à equipe para lhe dar a mesma configuração de Joshua. Ele diz que se não estiver a 1 segundo do tempo de volta de Joshua, ele vai desistir. Após aprender algumas coisas sobre o carro, Sonny sai para dar uma volta. Ele consegue chegar a meio segundo do tempo de Joshua, mas perde o controle e bate. Após o acidente, ele compartilha algumas ideias sobre o que está errado com o carro e vai embora. No dia seguinte, Joshua está dirigindo para a casa de sua mãe. Seu empresário diz para ele fazer mais trabalho de relações públicas, mas Joshua não está interessado. Na casa de sua mãe, ela o encoraja a continuar. Enquanto isso, Sonny vê Kate indo de bicicleta para o trabalho. Mais tarde, na fábrica da equipe, ele pergunta a ela o porquê. Ela explica que seu trabalho é entender o ar e o vento, e o ciclismo a ajuda a senti-los. Então, Ruben mostra o local a Sonny e o apresenta à equipe da fábrica, mas nem todos estão felizes com a entrada de Sonny. Mais tarde, em uma coletiva de imprensa, um jornalista tenta irritar Sonny com perguntas difíceis, mas Sonny mantém a calma, responde educadamente e vai embora. Naquela noite, Sonny estuda a pista de corrida e chega cedo ao circuito. Joshua aparece e fica surpreso por ver Sonny já lá antes mesmo da equipe chegar. Um pouco depois, Ruben apresenta Sonny a Peter Benning, um dos investidores da equipe. Depois disso, Sonny começa a se preparar para a corrida. Os pilotos então se alinham para a ordem de classificação. Quando a volta de apresentação começa, Sonny tem dificuldade para encontrar uma marcha por alguns segundos, mas finalmente consegue. Assim que a corrida começa, Sonny usa pneus macios, enquanto a maioria dos outros pilotos usam pneus médios. Por causa disso, ele ultrapassa vários carros rapidamente. Mas depois de alguns minutos, seus pneus perdem a aderência. Ele pede para entrar no box.
Entretanto, quando os dois carros da equipe Apex chegam para a troca de pneus, seus pitstops são muito lentos. Após o pitstop de Sonny, ele acaba perto de Joshua na pista. Joshua tenta ultrapassá-lo, mas Sonny bloqueia. Joshua diz à equipe para pedirem a Sonny se mover, mas Sonny ignora a mensagem. Eles disputam posição e acabam batendo no outro. De volta à garagem, Joshua está irritado com o pitstop lento. Quando Sonny chega, Joshua tenta começar uma briga. Ele segue Sonny para fora e discute com ele. Sonny diz a ele que ninguém parece se importar com a equipe e que, se Joshua quiser ultrapassá-lo, terá que merecê-lo. Então, Sonny vai embora. Mais tarde naquela noite, Rubin visita Sonny e pergunta se ele bateu em Joshua de propósito por causa de algo do passado. Sonny diz que não. Ele diz a Rubin que o carro é muito lento e não é competitivo. Sonny então vai à fábrica e vê Kate trabalhando em um novo design de asa dianteira. Ele a leva para tomar um drink e pergunta o que todos pensam dele. Kate diz que as pessoas o acham um piloto mimado. Sonny então explica que o verdadeiro problema é com o carro. Ele é muito mais lento do que todos os outros carros nas retas. Sonny diz à equipe que eles precisam construir um carro que tenha um bom desempenho mesmo em condições climáticas adversas e que possa lidar com corridas acirradas. Mas Kate ignora e diz que só trabalhará nele depois que Sonny terminar uma corrida. Nos dias seguintes, Sonny e Joshua treinam duro e se preparam para a próxima corrida. Um dia, Joshua assiste a um documentário sobre Sonny e descobre o que realmente encerrou sua carreira no automobilismo. No Grande Prêmio da Espanha de 1993, Sonny sofreu um acidente terrível e nunca se recuperou totalmente. Em seguida, vem o Grande Prêmio da Hungria. Toda a equipe se reúne para discutir a estratégia de corrida. Há apenas dois planos. Plano A, um pit stop, e plano B, 2 pitstops. Mas Sonny diz que eles deveriam criar a própria sorte em vez de se ater apenas aos planos. A corrida começa e Sonny fura um pneu logo no início, após bater em alguns detritos. A equipe quer colocar pneus duros, mas ele pede macios. Como eles não ouvem, ele se recusa a sair do box. Eventualmente eles concordam e colocam pneus macios. Sonny então diz para eles se prepararem para outra parada em breve, mas a equipe não entende. Mais tarde na corrida, Sonny danifica a asa dianteira e causa a entrada do safety car. Isso ajuda Joshua a subir posições. Sonny faz isso novamente mais tarde, criando outro safety car, o que ajuda Joshua a marcar um ponto. Após a corrida, Joshua tenta agradecê-lo, mas Sonny diz apenas que apenas um ponto, e vai embora. Nos dias seguintes, Sonny passa horas no simulador e encontra a melhor configuração para o carro. Kate diz a ele que, como ele pediu, as novas atualizações estarão prontas para o Grande Prêmio da Holanda. Enquanto isso, no final de semana do Grande Prêmio da Itália, Sonny diz a Joshua que todos estarão de olho nele. Ele diz a Joshua para tentar vencer enquanto Sonny segura o resto do pelotão. Durante a corrida, Sonny fura outro pneu e fica uma volta atrás dos líderes. Após um rápido pit stop, ele retorna à pista bem à frente do Max Verstappen. Ele desacelera o Max em algumas curvas, o que dá a Joshua a chance de ganhar tempo. Na volta 46, começa a chover. A maioria dos pilotos para os boxes, exceto Max e Joshua. Eles permanecem na pista com pneus de pista seca. Sonny decide fazer o pit stop para colocar pneus intermediários, e então espera no box até que os líderes se aproximem. Quando Max Verstappen está prestes a ultrapassá-lo, Sonny rapidamente se posiciona à frente e o bloqueia por algumas curvas. E isso ajuda Joshua a alcançá-lo. Sonny vê que Joshua está muito próximo de Max e diz à equipe para pedir a Joshua que não o ultrapasse até a reta principal. A equipe envia a mensagem, mas Joshua a ignora e tenta ultrapassar Max. Pouco antes da última curva, Joshua perde o controle, sofre um acidente grave e seu carro pega fogo. Vendo isso, Sonny salta do carro e corre para salvá-lo. No hospital, a mãe de Joshua diz que Joshua está bem, apenas com alguns ferimentos leves. Mas então ela chama Sonny, o culpa pelo acidente e vai embora.
Mais tarde, em uma coletiva, Ruben diz à imprensa que Joshua está se recuperando e que um piloto reserva correrá pela equipe até seu retorno. No Grande Prêmio da Holanda, a equipe instala as novas atualizações solicitadas por Sony. Com as atualizações, Sony marca pontos nas próximas corridas. Joshua percebe isso e se sente excluído. Ele decide forçar bastante na próxima corrida. No Grande Prêmio da Bélgica, Joshua retorna e corre agressivamente. Durante a corrida, ele atinge Sony, causando um acidente e abandono da corrida. Joshua marca pontos. Após a corrida, Sony avisa Joshua que correr por vingança prejudicará a equipe e pode destruir sua carreira. Então, ele vai embora. Vendo a tensão, Kate leva os dois pilotos a um bar e os faz jogar cartas. O vencedor liderará a equipe na próxima corrida. Eles jogam e Joshua aposta tudo achando que venceu. Ele sai feliz. Mas depois de olhar as cartas de Sony, Kate percebe que Sony deixou Joshua vencer de propósito. Pouco depois, Sony e Kate compartilham um momento romântico e se beijam. Nesse momento, Ruben chega com más notícias. A FIA iniciou uma investigação sobre as novas peças do carro. A equipe precisa remover as atualizações e voltar à configuração antiga. No próximo Grande Prêmio, Sony não encontra sua carta da sorte, que o ajuda a se manter calmo. Ele dirige com raiva, força demais e sofre um acidente. É levado ao hospital. Lá, Ruben descobre que Sony tem lesões graves na coluna, ossos quebrados e possível paralisia. Tudo relacionado ao seu acidente em 1993. Frustrado e emocionado, Ruben diz a Sony que não o deixará correr novamente. Alguns dias depois, Peter se encontra com Sony e lhe diz que está prestes a assumir a equipe. Ele diz que novos investidores estão chegando devido ao bom desempenho recente da equipe. Peter oferece a Sony o cargo de chefe de estratégia. Quando Sony pergunta sobre Ruben, Peter diz que Ruben irá embora. Peter então entrega seu cartão de visita a Sony e vai embora. No dia da corrida final, Sony chega com um documento legal para proteger a equipe. Quando ele pergunta a Kate sobre a investigação da FIA, ela diz que o caso contra as melhorias nos carros foi arquivado. Então, a equipe instala as melhorias novamente. Sony então convence Ruben a correr como seu piloto, e Ruben concorda. Sony recusa a oferta de Peter e se prepara para correr. A corrida começa. Graças a uma estratégia inteligente, Joshua está em primeiro lugar e Sony em quarto. Mas então Sony gira o carro, o que causa uma bandeira vermelha e interrompe a corrida. Por causa disso, eles podem consertar o carro de Sony e trocar os pneus. Como a Apex GP se classificou perto do fim, eles agora têm uma vantagem nos pneus. Quando a corrida recomeça, Sony ajuda Joshua a perseguir o líder da corrida, Lewis Hamilton. Joshua e Hamilton lutam arduamente e ambos sofrem um acidente. Isso coloca Sony na liderança. Sony mantém a calma e vence a corrida pela Apex GP. Toda a equipe comemora a incrível vitória. No final, Sony deixa o circuito com um grande sorriso no rosto. A história termina com o Sony partindo para sua próxima aventura. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo, curta e inscreva-se para mais vídeos. E não se esqueça de assistir ao filme completo para uma melhor experiência.